Desconfiança, mentira, suspense, é tudo isso que a gente vai ver lá em Invasão Secreta, que chega aí dia 21 de junho no Disney Plus, galera. Os 5 minutos da série não revelou muita coisa, não foi o suficiente. Tá aí, vazou pra gente ver. Vazou não, né? Os caras liberaram 5 minutos pra gente assistir. Será que o Ross é um Skrull? Vamos conferir a análise agora, vem comigo. Quem é estranho? Peter aqui, presta atenção. Eu tava com medo da Marvel destruir Invasão Secreta, de verdade. Mas depois de assistir os 5 minutos que ela liberou lá do primeiro episódio, eu fiquei aliviado, de verdade. Você assistiu esses 5 primeiros minutos? Tá maneiro. Pô, galera, o clima de espionagem, de desconfiança, foi tudo entregue nesses 5 minutos. Eu acho assim, quem se garante tem que soltar mesmo essa prévia, não é verdade? Porra, a Marvel se garantiu, a Disney Plus se garantiu dessa vez, mandou bem. E é o que eu sempre falo, manter a essência não é jogar uma chuva de easter eggs e fanservice, não é isso. É levar pra tela o que o personagem ou a história representa nos quadrinhos. E pelo visto, Invasão Secreta tá vindo com tudo, na voadora. Então vamos pra análise logo, eu tô ansioso aí. Não esquece, tá? Se inscreve no canal, faça isso. O que é isso? É bom demais contar com você aqui, saber que eu não estou falando pra ninguém, né? Não só pra uma câmera. Eu sei que atrás dessa câmera está você. Pô, bom demais. Vamos lá. Bom, eu tenho 2 motivos que me deixam hypados pra caramba com a chegada de Invasão Secreta, ok? O primeiro é porque finalmente a gente vai ver os Skrulls iguais eles são nos HQs. Aliens, mequetrefes, mentirosos, cheios de conspirações pra tomar conta de todo o planeta, o que combinava exatamente com a descrição que os Kree faziam deles lá no filme da Capitã Marvel, né? Já o segundo motivo é que o tom da série vai trazer de volta aquele gostinho, né, de espionagem que fez o filme Capitão América e Soldado Invernal se tornar o meu filme favorito do CM, ok? Mas Peter, né, Vingadores Ultimato? Olha, sempre vocês me perguntam isso, né? Qual que eu gostei mais, Ultimato ou Soldado Invernal? Eu acho que é uma covardia, porque eu acho os filmes bem diferentes, né? Acho muito diferente. Um causa muita emoção, que é o Ultimato, muito fanservice, a gente vibra pra caramba, a gente grita no cinema. O outro, apesar de não ter esses gritos todos, porra, tem as cenas berés demais, né? Aquela coisa mais pé no chão, enfim, é difícil de falar pra caramba. Esses 2 filmes pra mim são os tops da Marvel. Mas sabe aquele climão que o Nick Fury deixou no elevador, quando ele revelou pro Capitão América o motivo dele ter perdido um olho? Então, eu sei que tudo isso foi apagado com o filme da Capitã Marvel, com aquele papo de escuro bonzinho e o gatinho Buzz deixando o Nick Fury cego. Mas finalmente a série Invasão Secreta vai trazer de volta essa paranoia, esse medo de não confiar em ninguém. Muito menos nos Skrulls, né? Os Skrulls são realmente vilões. Eu nunca imaginava nem que ele fosse aparecer desse jeito que apareceu no filme da Capitã Marvel, tipo, bonzinho. Não dava pra pensar nisso, né? Mas pelo menos aquele grupinho ali foi tranquilo. E esse tom já chegou com tudo nos primeiros 5 minutos que a Marvel liberou da série pra gente. Os 5 primeiros minutos começam com a gente, Ross, lá em Moscou, conversando com alguém no telefone. E logo em seguida indo se encontrar com a agente Prescott. Quando eles chegam no AP do Prescott, ele já recebe uma chuva de teorias de conspiração, né? Relacionando 5 ataques terroristas globais acontecidos no último ano com uma invasão Skrull mundial. E de fato, galera, o agente Everett Ross concorda que o mundo tá passando por momentos tensos. E se for parar pra pensar, o universo da Marvel não tá no mesmo ritmo que o mundo real. Na verdade, na série Falcão e Soldado Invernal, foi mostrado um pouquinho dos conflitos lá que acontecem depois da volta da galera que foi blipada, né? Depois do blip. Vocês lembram dos apátridas? Com certeza eles não foram os únicos que ficaram revoltados depois daquelas mudanças, depois que a galera voltou do blip depois de 5 anos, né? Caramba, falei muito depois, mas é isso. Foram bilhões de pessoas que voltaram do nada pro planeta, que em 5 anos aumentou de tamanho, inclusive, né? Então existem sim problemas políticos acontecendo no mundo inteiro. Problemas globais, problemas econômicos, problemas sociais, enfim, muita coisa. O legal desses 5 minutos é que eles já trazem a sinopse da série. O Nick Fury e a Carol Danvers não conseguiram encontrar um novo mundo para os Skrulls nos últimos 30 anos e agora eles querem tomar a Terra. Ah, Pedro, mas os Skrulls não eram bonzinhos? Aí que tá, galera. O próprio agente Prescott fala disso, né? Não são mais alguns Skrulls na Terra. Não dá para saber quantos existem. Pode ter milhares deles espalhados pelo mundo. Galera, são 30 anos. Foi lá dos anos 90 que a gente viu, né, a saída do Nick Fury. Muita coisa mudou. Então tem sim aqueles Skrulls que são parceiros do Nick Fury, beleza. Mas tem outros Skrulls aí que não estão satisfeitos com o rumo que levaram. Principalmente o Gravik, que é o vilão principal da série. Então fica esse clima de desconfiança o tempo todo. Inclusive nos 5 primeiros minutos, eu tava desconfiando até que o Ross era um Skrull. Falei, pô, ele vai se transformar no Skrull. Pode até acontecer, né, mais pra frente, mas não entregou isso nesses 5 minutos. E claro, né, galera, é só a sinopse que eu tô contando pra vocês. Essa história, ela vai se desenvolver e vai ter uma relação mais pessoal com o Nick Fury. Mas o ponto principal desses 5 minutos é o sentimento de desconfiança. Vai girar em torno disso. Quem lê os HQs sabe disso. Aquela coisa de você tá lendo, tá vendo o personagem, mas você não sabe. É um Skrull. Aliás, você pensa o tempo todo, esse cara é um Skrull, né? Você não fica desconfiando se ele é ou não é Skrull. Você passa do princípio que todos são Skrulls, né?
E galera, dá pra ver que vão fazer isso muito bem na série. Quando o Ross recebeu as provas do próximo grande ataque do Skrull, a cena fica muito mais tensa. E a gente percebe que tem um corte ali, que vai justamente do momento que o Ross tá assistindo o vídeo, pro momento que ele resolve ir embora e levar as provas pro Nick Fury. Esse corte, com certeza ele escondeu o motivo principal que fez o Prescott desconfiar do Ross e pular em cima dele. A cena acaba aí, mas ela faz a gente pensar que o Ross pode ser um Skrull, né? Eu já tava pensando, como eu falei, bem antes disso. Bem antes dessa desconfiança do próprio Prescott. Pra mim, pô, só o jeito dele olhar, eu falei, puta, vai ser. Eu tava pensando que um dos dois ali é Skrull, né? Como eu falei, você lendo os quadrinhos, você acha que todo mundo é Skrull. Você passa a tentar ver quem não é Skrull. Não é o inverso, sabe? Você não vai ficar, puta, eu acho que esse é Skrull. Você vai ficar o tempo todo, eu acho que esse não é. É engraçado demais isso. E tem um detalhe bacana aqui, porque a Invasão Secreta nos quadrinhos de 2007 também começa com dois agentes conversando, a Condessa Valentina e o Dum-Dum Dugan. Claro que o contexto é outro, né? Nos quadrinhos o Dugan tá falando da morte do Capitão América e a Valentina tá procurando o Nick Fury. Mesmo assim, o clima de espionagem que termina lá com a gente atacando o outro é bem parecido, tá ligado com a Invasão Secreta. Quanto ao Ross ser um Skrull, isso pode ser verdade ou não dá pra ser, lógico, né? Se a Marvel for seguir a premissa dos quadrinhos, a ideia é não confiar em ninguém. Até ser revelado tudo, não dá pra saber quem é Skrull. Como é que você vai saber? E não dá nem pra você pensar, basta ler os quadrinhos e a gente vai saber quem que é, quem que não é Skrull. Não, eles vão fazer adaptações parciais, como sempre foi. A ideia é deixar a gente com a mesma sensação de um personagem vivendo no mundo, né, onde as informações não são confiáveis. Isso vale pra todos os personagens, todos. Você vai ter realmente aquela coisa de imersão. Você não vai saber, imagina que você tá na tua casa agora, você não sabe se tua mãe, teu pai, teu irmão é um Skrull. É complicado, então essa atenção tem que ser passada pra você. Por causa desse corte nos 5 minutos, não dá pra ter certeza de nada. Mas vamos lá, eu acredito que o Ross é um Skrull. E seria massa demais, né, se fosse revelado que ele fosse o primeiro Skrull morto ali e que vai revelar pra geral a invasão. Tipo, dali todo mundo vai saber que tá tendo uma invasão. Inclusive as provas do Prescott podem chegar até o Fury por causa disso. Afinal, o Prescott pode convocar a própria Maria Hill, já que ela também estava na Europa nos trailers, lá numa cidade que aparentemente fala russo. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, galera. Os 5 minutos não dão um contexto completo e as intenções de todos os personagens. A gente não sabe se o Prescott é um Skrull que está tentando chegar no Nick Fury. Tanto que ele perguntou onde que o Nick Fury estava. Ah, Peter, mas a cena deixa claro que o Ross é um Skrull, né? Ele age estranho. É como eu falei, talvez ele pode estar agindo estranho porque ele percebeu que o Prescott é um Skrull. Talvez os próprios 5 minutos deixaram essa pista pra gente, né? Digo, a pista de que o Ross é um Skrull, pra gente ter uma surpresa quando assistir a série. Se vocês pegarem a HQ Invasão Secreta de 2022, com a Maria Hill no papel principal, vocês vão ver que os Skrulls fazem de tudo pra atingir o objetivo, até mesmo entregar informações distorcidas sobre os planos deles. E o Prescott deixa isso muito claro no começo do episódio, falando sobre um mundo lá onde não existem informações confiáveis, ou seja, o próprio Prescott pode ser um Skrull dando informações distorcidas, como foi na HQ de 2022. E é isso que os Skrulls querem, fazer com que a histeria se espalhe, que todo mundo fique desconfiado das pessoas próximas, sem poder confiar mais em ninguém. Olha que loucura, imagina todo mundo viver tenso assim. E outro ponto maneiro que eu vi, que gerou também algumas dúvidas na net, foi a Saber, né, que é o lugar onde o Nick Fury tá. Galera, a Saber, vou falar assim em portuguesado mesmo, tá? É a estação espacial que aparece no começo do trailer de The Marvels, né? E ela também aparece em Homem-Aranha Longe de Casa, na cena pós-crédito lá, onde o Nick Fury tá de férias. A Saber, ou Saber, tá fazendo praticamente o papel da SWORD, tá protegendo a Terra de invasões alienígenas. Não dá pra saber, né, ainda se a estação espacial pertence à SWORD ou se é algo independente. Mas o importante é que ela tá lá protegendo geral. Enfim, voltando aqui para os 5 minutos de Invasão Secreta, é claro que a história vai ser totalmente diferente dos quadrinhos, eu tô falando pra vocês. Eles não vão dar esse vacilo. Pô, imagina, todo mundo que leu saber tudo que vai acontecer na série, não vai ser isso. Mas a essência tá ali. E é isso que faz falta na Marvel ultimamente. Eu acho que é por isso que Invasão Secreta é minha favorita, para se tornar uma das melhores séries da Marvel até agora. E também uma das mais sérias, sem dúvida. Pô, por favor. Uma série séria. É o que a gente quer. É uma pena não ter classificação mais 18, porque aí aquela cena do Prescott pulando no Ross poderia ser trocada por um tiro, até um golpe mortal, revelando que o cara ali é um Skrull na marra. Mesmo assim, galera, de verdade, eu tô animado pra caramba. Eu sei, eu sou suspeito, eu fico animado com qualquer coisa de super-herói, mas, de novo, eu tô animado, porque cada vez que a gente tem um balde de água fria com um desânimo, a gente fica mais encascorado, né? Então era pra eu estar menos animado. Então se eu tô animado com isso, é porque realmente eu percebo uma diferença agora, sabe? Até pra assistir os 5 minutos do primeiro episódio, a gente precisou de uma senha. Dá pra ver que a Marvel tá fazendo questão de colocar a gente nessa imersão
de espionagem, sabe? Essa coisa de desconfiança, pô. Pra assistir você tem que botar uma senha. Eu só espero que eles mantenham a qualidade desses 5 minutos até o final da série. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, algumas séries, séries no geral, ok? Eles botam mais grana no primeiro episódio e mais grana nos últimos episódios. Aquela coisa do primeiro episódio pra impressionar. Aí no meio termo, assim, no meio da série fica uma coisa meia boca, né? Eles tiram um pouco o orçamento. Pra algumas cenas específicas eles botam uma grana a mais. Espero que não aconteça isso. Espero que a qualidade fique boa, né? Como a gente viu outras séries grandes, por exemplo, da HBO, enfim. A gente já viu séries assim que os caras, porra, liberam verba pra tudo que é episódio, né? Bom, galera, dia 21 eu tô aqui pra analisar cada episódio de Invasão Secreta com vocês. Tão no hype pra essa série? Vocês estão tão ansiosos pra ver o Nick Fury sério em ação? Nick Fury sério, não o Nick Fury bobalhão, não. Então se prepara que o canal vai encher de screws nas próximas semanas. Vocês não sabem se eu sou screw, vocês não sabem. Então tamo junto. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder qualquer teoria. E vai que o verdadeiro Peter aparece. Tamo junto sempre, galera. Obrigado de coração. Até a próxima. Fui!